Olá pessoal, gravando um pequeno vídeo aqui para falar um pouco sobre escala cartográfica. A escala cartográfica ela é derivada da escala da matemática, né? E ela sempre vai ser uma relação de proporção de tamanho entre dois itens. Ou seja, né, a escala ela é utilizada principalmente na representação de um objeto real para uma representação gráfica dele. Onde estabelecida essa relação de proporção para se manter o tamanho, para se saber o tamanho original do objeto quando ele é passado para um desenho ou para uma fotografia. E mesmo dentro dessa representação a gente consegue saber qual era o tamanho original do objeto, né? E quanto cada área dele mede realmente apenas observando a sua representação. A escala cartográfica é a utilização da escala voltada para a utilização em mapas e outras representações de espaço geográfico. Quando a gente fala em escala na cartografia, a gente fala principalmente da utilização dela na representação do globo terrestre em mapas. E aí a escala é utilizada para a gente guardar, né, as proporções dessa faixa que foi passada para o mapa e a gente conhecer, né, saber quanto equivale aquela área no mundo real, né, aquela área que está representada no mapa no mundo real. Porque quando a gente fala em espaço geográfico, né, em globo terrestre, jamais nós podemos representar esse tamanho tão grande dentro de um mapa pequeno, por exemplo. Por isso a utilização e aí existem várias formas de se representar uma escala, né? Uma delas é a escala numérica, né? E aqui a gente tem que a escala numérica é sempre dada através dos números, né? Onde é feita uma relação de divisão. Aqui, por exemplo, a gente tem 1 para 1000. Então, tem 1 para 1000. E aqui... E aqui, isso vai significar dizer que cada centímetro no mapa vai valer 1000 centímetros, ou 1000 metros, ou 1000 quilômetros na vida real, né? No espaço geográfico, na faixa de terra que foi coberta ali no mapa. E aí isso vai acrescentado de várias formas, né? Aqui a gente tem uma escala de 1 para 10.000, e aqui embaixo a gente tem uma escala de 1 para 200.000. Seguindo, né? Outra forma de apresentar a escala é apresentá-la graficamente, né? A função é a mesma, mas ela carrega outra forma de se expressar que é até mais conservadora, pois quando a gente utiliza um mapa ou aumenta um mapa, de certa forma essa escala ela preserva o seu tamanho, pois ela é dada através da medição. Por exemplo, aqui eu tenho uma área que daqui para cá eu tenho 3 quilômetros. Mesmo que aumente esse mapa, passe ele para outra folha, outro papel, outra dimensão, essa escala aqui ela vai ser resguardada, pois eu teria que vir aqui obrigatoriamente e medir essa área aqui de novo. Então a escala gráfica ela tem essa funcionalidade que
ela conserva, né, o mapa mesmo ele sendo aumentado ou diminuído. Diferente da escala numérica, onde eu teria que recalcular a escala a cada movimento do mapa, tanto de aumentar ou diminuí-lo. Prosseguindo aqui, a gente tem uma diferenciação, né, entre escala grande e escala pequena, né? Há uma confusão entre esses dois itens aqui, porque em cartografia, quando a gente fala em escala grande, a gente está falando de uma escala que tem mais detalhes, né? É uma área menor, mas que tem mais detalhes. Então, quando eu falo de escala grande, eu não estou falando desse mapa aqui. Eu estou falando dessa pequena área aqui, ó. Nessa imagem aqui a gente tem o Brasil, né? O mapa do Brasil. E ali em pequeno a gente tem o estado do Brasil também. Numa área menor. Mas, quando a gente fala em cartografia, essa escala aqui, na verdade, ela é a escala maior, pois ela mostra mais detalhes. Ela tem uma riqueza de detalhes maior do que essa área aqui. Então, essa área aqui do mapa do Brasil, ela é uma escala menor, né? Porque ela mostra menos detalhes, ela tem menos riqueza de detalhes, apesar de representar uma área maior em extensão. E aqui a gente tem um cálculo básico de escala, né? Para calcular a escala, a gente precisa utilizar essa pequena fórmula aqui. A escala I de um mapa é a relação entre a distância do mapa, Dzinho, e a distância real, Dzão. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Essa fórmula pode ser utilizada de várias formas, né? Pode ser mexida, dependendo do valor que a gente quer encontrar, seja a escala mesmo, ou a distância do mapa, ou a distância real da faixa terrestre. E a gente pode usar essa fórmula de diversas maneiras. Mas aqui a gente tem uma utilização dela para encontrar a escala. E aqui, lendo o exemplo, como calcular a escala E, sabendo-se que a distância entre dois pontos no mapa de 5 centímetros representa a distância real de 15 quilômetros. E aí a gente tem a utilização da fórmula, né? A gente tem E igual a 5 centímetros dividido para 15 quilômetros. E aí, primeiramente, a gente precisa transformar os quilômetros em centímetros, para a gente ter a mesma proporção e conseguir realizar a nossa conta, né? E aí, 15 quilômetros transformados em centímetros são 1.500.000 centímetros. E agora sim a gente pode prosseguir com a nossa fórmula. Então, escala vai ser igual a 5 centímetros dividido para 1.500.000 centímetros. Dividimos então o numerador e o denominador por 5, fazendo uma simplificação de fração, né? Dividir por 5 aqui e dividir por 5 embaixo também. Tem-se então que nossa escala é de 1 para 300.000,
Ou seja, cada centímetro da nossa escala vale 300 mil centímetros no mundo real. Então é isso, gente, a nossa aula rápida sobre escala aqui. Obrigado a quem assistiu aí. E é isso, obrigado mesmo. Até a próxima.